um sábado. E dia 26/4, das 8 às 11 horas, um domingo, aqui em frente a nós, naquele espaço em frente à livraria, o Bazar de Artesanato, tá bem? Então, dia 25 e dia 26 de abril. Vai ser umas barraquinhas montadas com alguns produtos à venda. Coisinhas simples, muito bonitinhas, muito bem elaboradas, que você pode, ao entrar, poder parar ali durante uns 5 minutos, 10 minutinhos. Tá bem? Então me falaram aqui, e eu acho que não é um espírito desencarnado. Vocês viram que se aproximou de mim e falou aqui, fala que é homenagem ao Dia das Mães. Tá bem? Então, é para o Dia das Mães, já esse bazar de artesanato. Dia 24 e dia 25. Os trabalhos de hoje, antes eu tenho mais um último recadinho aqui. Olha, o grupo da evangelização de crianças e de jovens que se reúnem aos sábados aqui no Paz e Amor em Jesus. Agradece a todos aqueles que nos ajudaram quanto ao kits de higiene. Lembra que a gente pediu kits de higiene? Pasta de dentes, sabonete, escova e shampoo. Eles pediram para agradecer a todos aqueles que nos ajudaram nesses kits. E pediram para reforçar junto ao público que agora eles estão necessitando com urgência, dentro desse kit, somente de sabonete, pasta de dente e absorvente. Quem puder nos ajudar, por favor, traga, deixe na nossa livraria, direcionado à evangelização dos sábados. Os trabalhos de hoje vão transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem Emiliano, leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Luciane, prece inicial, Vera, vibrações gerais dos passes e das águas com a Dona Ivete, e a prece final, a prece de encerramento com a Gisele. Hoje o tema da palestra se refere ao capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele vai se referir especificamente aos itens 2 e 3, e quem vai fazer a palestra para nós é um grande amigo nosso aqui da casa, trabalhador da casa, Reinaldo Sena. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Vou ler a mensagem Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorinho. Mensagem 113. Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, mundos regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862. Mas há, nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças.
Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Bom dia a todos, acerenando nossos corações, mentalizando Jesus e toda a espiritualidade amiga que se encontra neste momento perto de nós. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos nesta casa bendita, pela oportunidade do aprendizado e, acima de tudo, por todo o amor que recebemos todos os dias. Vamos pedir ao Pai que ilumine o nosso palestrante e nos ilumine por todos os dias de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e que nos envolva nessa manhã, que consigamos falar um pouco mais sobre as palavras do Cristo. Antes de começar, eu queria perguntar, tem alguém vindo hoje pela primeira vez? Oh, legal. Nesse horário sempre tem bastante gente chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês já são espíritas? Já conhecem o espiritismo ou estão chegando para conhecer agora? Cadê o outro? Já conhece o espiritismo? Ah, legal, legal. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de termos técnicos, falar algumas coisas mais técnicas. Se tiverem dúvidas, podem passar aqui na frente, a gente vai estar aqui no final, a gente tira as dúvidas, a gente conversa, porque como nós somos espíritas, como nós estamos abraçando a doutrina dos espíritos, normalmente é fácil entender que nós acreditamos na reencarnação, certo? Acreditamos na continuação da vida, que nós estamos passando por essa encarnação, já passamos por tantas outras, e que daqui para frente a gente vai ter outras encarnações, até que o nosso espírito possa evoluir e chegar, como diz no Evangelho, a espíritos, a perfeição relativa, porque perfeito totalmente só Deus, né? Então nós vamos chegar nessa perfeição relativa. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E para a gente conversar, para a gente pontuar o que a gente vai falar hoje, nós vamos dividir a nossa palestra em 3 pontos. Vamos falar das pluralidades dos mundos. Quem são esses mundos habitados, onde estão e se tem gente lá. Nós vamos falar da nossa posição, como está o nosso planeta Terra, como estamos nós, enquanto espíritos eternos, como nós estamos nesse mundo, neste universo, na verdade, e a nossa responsabilidade moral, né? Reconhecer que a morada futura depende das escolhas que fazemos hoje aqui na Terra, ok? E antes da gente falar disso, como nada é por acaso, nós tivemos aí a missão Artemis, que trouxe para a Terra, para o nosso planetinha novamente, aqueles guerreiros corajosos que foram lá para a Lua, né? Eu estava conversando com a minha mãe, 80 anos, e ela falou assim, se agora esses caras, com toda a tecnologia que a gente tem, esses astronautas foram na Lua e só deram uma voltinha, como que há 60 anos eles já pousaram lá? Que tecnologia maior era aquela há 60 anos? E me colocou um ponto de interrogação na cabeça que fica para a gente pensar, né? Nós não estamos evoluindo tecnologicamente? Será que eles pousaram realmente? Eu prefiro acreditar que sim. E vou tentar provar para ela que sim. Fica a minha missão aí, que a gente tem que estudar um pouquinho, né? Então fica para a gente pensar. Poxa, eles só deram uma volta, deram 3 voltas aqui no nosso planeta azul, e foram para a Lua. E olha que imagem bonita, né? Vamos falar a verdade, né? A gente achar que a Lua é aquela coisa cinza, meio opaca que a gente vê daqui. Olha que legal. Ficou fantástico. Para nós, eu achei fantástico, né? Mas fica para a gente pensar. E será que pousaram mesmo da outra vez? Vamos ver se em 2028 aí conseguem pousar na Lua e provar que é realmente o que foi. Mas, por que estou falando isso? Porque a gente vai falar um pouco de outros planetas. Tudo bem com você? Saudade de você nas terças-feiras, viu? Faz falta lá, viu, Roberto? Faz falta, né? A gente encontra muitas pessoas conhecidas aqui, né? Isso é bem gostoso esse trabalho. Mas vamos voltar. A gente vai falar muito de planetas, de vidas em outros planetas. Então, se abram, porque tudo que a gente vai falar aqui, lógico, traz no nosso Evangelho, que o Evangelho tem muitas passagens da Bíblia, e o Pentateuco que Kardec trouxe para nós, né? Então, tudo está baseado ou nos 5 livros de Kardec ou na Revista Espírita. Seguindo,
Nesse trechinho, que é só um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, traz essa mensagem de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho nos convida a olhar para o céu antes de dormir, para a gente ver esse céu que aqui em São Paulo tem menos estrela, né? Muito mais poluição, essas luzes todas impedem um pouco da gente ver as estrelas. Mas ele pede para que a gente contemple o céu, para que a gente olhe e veja todas aquelas estrelas que são mundos também, que estão no nosso universo, né? Nós não estamos sozinhos no universo. O universo é vasto, é habitado, tem outros humanos, outros espíritos habitando outros planetas. E o progresso é exigência. Lá ele diz que não avançar é recuar. Aí a gente volta para o Livro dos Espíritos, que lá na lei de progresso fala que a evolução não retroage. A gente chegou nesse ponto, a gente vai daqui para frente. E como que Santo Agostinho fala que não avançar é recuar? Ele está dizendo para nós que nós estamos aqui para evoluir. E se você fica estacionado, todo mundo vai evoluindo e você fica parado. É neste sentido que ele fala que a gente vai retroagir, porque a gente não vai estar acompanhando a evolução nem do nosso planeta e nem das pessoas que estão conosco. E que a prece tem direção. Olha, um trechinho, um parágrafo, olha o tanto de ensinamento que traz para nós, né? Que pedir a Deus um mundo regenerador é reconhecer que a nossa trajetória espiritual continua além da Terra, que a gente não vai evoluir apenas aqui. Então ele já nos passa, dentro deste capítulo que fala de há muitas moradas na casa de meu pai, Santo Agostinho já mostra para nós que nós vamos evoluir aqui e passar para outros planetas, ou continuarmos nesse mesmo, que a gente sabe que nós estamos num momento de transição, de planetas de provas e expiações para planetas de regeneração, e que pode ser a nossa evolução aqui, ou não. Vamos lá. Os mundos são habitados. A gente vai quebrar alguns paradigmas que quem acha que nós somos os melhores, isso a gente vai tirar já já. Todos os globos que circulam no espaço são habitados. E o homem da Terra está longe de ser como crê. Nós somos orgulhosos, né? O primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Aqui, na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, já fala para nós que nós não somos os únicos, que a gente não está sozinho no universo e que muito longe disso, a gente não é nem o melhor. Não estamos sozinhos no universo, nem somos o centro da criação. Somos apenas mais uma humanidade, num imenso conjunto de humanidades, cada qual habitando o seu próprio mundo, em seu próprio estágio de progresso moral e intelectual. Só para a gente pontuar aqui, tudo que a gente está conversando, eu vou estar trazendo a fonte aqui, tá? Ó, Livro dos Espíritos, questão 55, 56, 57, sempre vai estar a fonte lá. Eu costumo dar essas aulas, às vezes a gente faz os encontros com os jovens, ou encontro em outras casas, e as pessoas, quando eu faço esses encontros, eu não coloco a fonte, porque ela é para debate e tudo mais, as pessoas já têm que ter estudado. E as pessoas questionam, mas de onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? E eu estou lá com o Livro dos Espíritos embaixo do braço, ou melhor, dentro do celular, né? E a gente mostra, está aqui, é nesse local. Então, como nós temos pessoas que têm mais ou menos conhecimento aqui, então estou trazendo para vocês a fonte, e duvidem, sempre. A gente vai ver que Kardec pede sempre para a gente duvidar, certo? E aí Kardec traz para nós, entre a questão 96 e 101 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. E ele traz lá que temos 3 ordens e 10 classes. Vamos passar por elas. A terceira ordem são espíritos imperfeitos, espíritos impuros, que estão entre a 10ª e a 6ª classe. Predominam as paixões, o egoísmo, a ignorância e as imperfeições morais. A segunda ordem são espíritos melhores, são espíritos bons, que estão entre as classes 6 e 4. Esses espíritos já têm um pouquinho mais de progresso, cultivam virtudes, mas ainda sujeitos a imperfeições. E aí nós temos espíritos de primeira ordem, que são espíritos puros, que estão nas classes 3 e 1. E atingiram a perfeição relativa. Lembra que eu falei? Perfeição absoluta, só Deus. Vivem em mundos ditosos e felizes. E aí nós aqui, simples terráqueos, nós estamos em qual ordem? Terceira, segunda, primeira? Na primeira não dá, né? Peraí. Nós somos orgulhosos, mas nem tanto, né? Terceira, segunda? Kardec traz para nós que nós, na Terra, na maioria dos espíritos encarnados aqui, estão na terceira ordem e próximos da 10ª classe. Se nós somos de terceira ordem e 10ª classe, por que nós somos tão orgulhosos?
De onde vem tanto orgulho? Porque, poxa, a gente é de terceira ordem. Vamos colocar nona, vai, que ele fala que está próximo, vamos dar uma evoluidinha? Nós estamos na nona classe. Por que nós somos tão orgulhosos? Por que a gente se acha tão melhor? Por que nós nos achamos o centro do universo? Terceira ordem, 10ª classe, nona classe. Né? Isso não nos condena. Coloca bem claro no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Nos localiza como aprendizes numa escola de reparação e progresso. Nós precisamos evoluir. Kardec deixa muito claro para nós, na lei de progresso, que nós vamos evoluir. Quer a gente queira, quer não. Nós vamos evoluir. Vamos seguindo que a gente vai ver um pouco mais disso. E aí, tanto no Evangelho, nesse capítulo 3, como no Livro dos Espíritos, nas questões 172 até 183, fala da classificação dos mundos, né, e o nível moral dos seus habitantes. Temos os mundos inferiores. A gente não está nele, tá? Instintos grosseiros, violência, ignorância e sofrimento rude predominam nesses países, nesses planetas. E aí nós temos os planetas de provas e expiações. Tá vendo? Por isso que eu falo que a gente não está no 10º, a gente está no 9º, que a gente já pulou um mundo, né? O bem e o mal se combatem, a gente vê constantemente isso. Guerras, política, essas mortes, esses crimes absurdos que a gente vê. Essa eterna luta entre o bem e o mal. As pessoas querem ter razão. E essa vontade de ter razão faz com que elas percam a própria razão, percam o sentido do que é certo e do que é errado. Então a gente tem que prezar um pouco mais pelo amor, né? A dor, injustiça, mas a consciência moral começa a despertar. Então a gente já deu um passinho. Então a gente está nesse planeta de provas e expiações, então a gente já começa a melhorar. Mundos regeneradores. Tem muitos livros, Chico mesmo fala, tem o livro do Chico, se eu não me engano, é Sexo e Destino, que na introdução do livro, ele fala que nós estamos passando por um momento de regeneração. Lá em 1950, que é esse livro, ele falava que nosso planeta que tinham aberto as portas dos céus e que iríamos ter reencarnações em massa e que iremos receber espíritos de diversas ordens. É só a gente olhar, né? Como é que era a Copa de 70 lá, a música? 70 milhões em ação, para frente. 70 milhões, não era? 90? Tá, então 90 milhões. Em 70. Hoje, nos anos 2020, nós somos em quanto no Brasil? 200 e tantos milhões. Nós éramos lá 3 bilhões de habitantes no nosso planetinha, nós somos em 8 bilhões, já passamos, né? 8 bilhões. Se nós somos 8 bilhões, olha o tanto de espírito que já reencarnou. E nós sabemos que tem muito mais para reencarnar. Só que ele diz que o nosso planeta, lá em 1950, ele fala que o nosso planeta estava passando de provas e expiações para regeneração. Por quê? É o planeta que vai evoluir. É o nosso planeta que vai evoluir. E nós precisamos evoluir junto. Senão nós seremos capelinos. Você já ouviram falar dos exilados de Capela? O Chico fala no Caminhos da Luz e também tem um livro chamado Exilados de Capela que fala que um planeta evoluiu e os habitantes daquele planeta não conseguiram evoluir moralmente como aquele planeta foi. E para onde foram esses espíritos? Para cá. Eles vieram para cá. Quem tem curiosidade de saber, leiam o livro, porque não dá tempo da gente falar sobre isso aqui. Uma outra oportunidade a gente fala mais. E aí nós temos mais para frente os mundos ditosos, né, que tem predominância do bem, a matéria é mais sutil, as paixões inferiores foram superadas, as relações são mais harmoniosas, certo? A Terra, mundo de provas e expiações. A classificação da Terra é explícita, tanto em O Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 3º, ele fala muito para nós, nos posiciona, onde nós estamos, como nós estamos posicionados na nossa evolução. A reencarnação, nós reencarnamos para evoluir. Simplesmente isso, nós precisamos progredir, né? Os espíritos encarnam em diversos mundos para se adiantarem. Então, se você está achando que você só esteve aqui na Terra, pode ser que não, pode ser que sim, mas pode ser que não também. Mudar de mundo é uma recompensa. Não adianta você ser o amigo do amigo, ou filho do amigo, ou conhecido do amigo, que você não vai evoluir. Podemos ser filho do nosso Deus, irmão de Jesus, que se você não fizer a sua parte, você não vai evoluir. Não tem cola nessa prova. Tá? Somos aprendizes, não condenados. Tem uma aula que eu adoro dar essa aula no principiante, que fala do átomo
ao arcanjo, que nós fomos criados simples e ignorantes, que nós estamos aqui para evoluir, que a gente passou pelo reino mineral, pelo reino animal, pelo reino nominal, e nós vamos chegar às esferas celestes. Isso está no Livro dos Espíritos, também está na escala espírita, que a gente vai passar por todas essas fases. E não é uma condenação, é uma evolução. Deus nos criou simples e ignorantes para que a gente possa evoluir, que a gente possa aprender cada dia mais. E aí, a gente fala, eu estou nesse planeta, será que existem planetas melhores? Será que eu consigo ver planetas melhores? Dentro da Revista Espírita, Kardec fala muito de Júpiter. Alguém já ouviu falar de Júpiter? Que Júpiter é um planeta evoluído e tudo mais? Então, é bem legal estudar Júpiter. E tem uma parte, a Revista Espírita de 1858 e de 1867, traz, a de 67 eu acho, traz uma entrevista com o jupiteriano. Kardec, através de um médium, o médium recebe esse espírito jupiteriano e faz uma entrevista com ele. E traz a descrição de Júpiter. Eu acho que ficou pequeno ali, mas vamos lá. Ó. Fala da natureza do planeta. É um mundo feliz e adiantado, com elevado progresso moral e intelectual, tem um clima ameno e uniforme, sem extremos sazonais, luz abundante e colorida, não tem chuva, não tem terremoto, não tem essas coisas loucas que a gente tem aqui. A vegetação é colossal e luminosa, tem rios de águas transparentes e coloridas. E os habitantes de lá? Como é que é a sociedade de lá? Espíritos em alta ordem, acima dos da terra, corpos fluidos e etéreos, sem doenças. Já pensou a gente não ter doença? Não precisa de hospital, olha que legal. Grande longevidade e agilidade. Mas por que eu vou morrer? Se eu não tenho doença, o desencarne é natural. Locomovem-se flutuando graciosamente. Comunicação por telepatia, dedicam-se à arte, música celestial, ciência e filosofia. Cara, eu sempre falo isso. Vocês já repararam como tem música ruim? Platão falava que você conhece uma sociedade pela música que os governantes dão a ela. Olha o que a gente está recebendo. E vocês já repararam como música ruim é o que mais toca alto? Quando a música é ruim, ela é tocada mais alto. Vocês já repararam isso? Cara, como é difícil, né? Ainda mais... Ó, eu imagino... Ontem eu estava lá no Caspad, né, fazendo um trabalho bem legal lá. Imagina a turma que está ali, imagina o que não estão oferecendo para eles. Vamos vibrar pela nossa casa, porque assim, eu amo aquele lugar. Aquele lugar é maravilhoso, é a nossa casa co-irmã, precisa muito das nossas orações, porque ela faz um trabalho social fantástico, muito, talvez até maior do que essa casa, porque chega muito mais próximo da periferia. E pela CREPAD também, que está passando por um momento de transformação, a nossa comunidade terapêutica precisa do nosso carinho, das nossas orações. E também é uma das nossas moradas, né? A sociedade de Júpiter é baseada na fraternidade e no amor, sem guerra, pobreza ou governos repressivos. O amor é a única lei. Será que a gente aprendeu a amar? Tem alguns amigos nossos que falam, né? Inclusive, uma grande amiga minha fala, eu vou sair daqui, eu vou direto para Júpiter. Será? Será? No Livro dos Espíritos e na Revista Espírita fala que é possível. Por isso que ela acredita. É possível, porém, tem que ter uma evolução muito grande. Muito grande. Mas vamos lá. E Kardec sempre nos alerta para que a gente tenha prudência. Kardec diz na introdução do Livro dos Espíritos e na Revista Espírita contra a fascinação pelo maravilhoso. Meu Júpiter é maravilhoso, eu quero ir para lá. Calma. Em relação à vida em outros planetas, e a sua posição, a posição de Kardec é clara. Desconfie do romanesco. Desconfie. Quando você pega aquele livrinho que fala das coisas muito detalhadas, que é assim, que é essa... Quando você pega um palestrante que está dando muito detalhezinho, está falando... Cara, isso não é o importante. O que importa é o conteúdo, não... Como que é lá? Eu trouxe aqui para a gente ter um pouquinho de despertar a curiosidade de vocês. Mas eu não falei tudo. É uma série de perguntas e respostas. É uma entrevista real que Kardec fez com o jupiteriano. Será que ele fez? Se eu estou falando, vocês vão acreditar em mim? Não deve acreditar. Deve ir lá, ler a Revista Espírita de 58, de 67, entrar no YouTube, tem lá um youtuber lá que fez essa entrevista, ele colocou lá falando, narrando. Vejam, é muito interessante, eu coloquei o mínimo, né? Passando. Bons espíritos têm foco moral. A minha intenção de trazer Júpiter para cá é para falar que lá eles são evoluídos. Lembra a última partezinha que está aqui, ó? Na última linha, o amor é a única lei. Então a intenção de trazer Júpiter para cá é falar que lá não tem guerra, não tem nada de diferente, não tem orgulho, como a gente tem. O foco lá é a evolução moral.
E também, Kardec sempre nos previne, fala, examine, compare e recuse. Toda informação deve ser examinada à luz da razão, da lógica, da coerência com a doutrina espírita. Então, tudo que eu estou passando para vocês está no Pentateuco, está na Revista Espírita, está nas obras de Kardec. Hoje eu não trouxe nem Chico, nem Divaldo, nem nada. É só Kardec que a gente vai conversar aqui. E Kardec era chato, né? Muito chato. Porque o cara, para codificar isso aqui, ele teve que ser realmente pragmático. Porque ele levou um tempo. Por que Kardec entrou para a doutrina espírita, codificou a doutrina espírita? Porque levaram alguma coisa que algumas mesas estavam falando, algumas mensagens. Ele falou, isso não pode ser real. Como é que uma mesa vai me trazer mensagem? Como é que um ser inanimado vai conseguir falar alguma coisa? E ele duvidou, foi lá e já tinha um monte de mensagem recebida, leu tudo e trouxe a codificação para a gente. Fez mais tantas questões. E aí, nos pontos firmes da doutrina, em relação à pluralidade dos mundos, a doutrina espírita nos dá 4 ou 5 pontos que podem ser afirmados com segurança. 1, todos os mundos são habitados. 2, não somos o topo da criação. Se alguém acha que nós, terráqueos, somos o centro do universo, esquece. Espíritos de terceira ordem, 9ª classe, não dá, temos muito para percorrer ainda. Reencarnamos em diferentes mundos. A gente pode estar reencarnando aqui na Terra, pode ter passado em outros planetas, mais ou menos, mais inferiores a esse, vindo para cá e passar para mundos mais evoluídos. A passagem a mundos melhores é mérito, meritocracia. Não adianta ser filho do amigo, amigo do amigo, que não vai evoluir. Pontos firmes da doutrina, que aqui é o 5º ponto, né? A cautela de Kardec. Kardec colocava uma coisa muito importante para nós. Ele falava que é preferível negar 10 verdades a aceitar uma mentira. Só com isso a gente para de ver livrinho. Uma coisa que é muito importante a gente entender. A nossa livraria aqui, nós temos inúmeras obras. Quando chega um livro novo na casa, pode ter sido o livro do Divaldo, do Chico, do De Luca, de quem quer que seja. Pega essa turminha aqui, ó, e fala para eles assim, ó, lê aí. E não é um só, não. Passa por uns 3, 4 para ler o livro, não é, Vera? Vira e mexe, a gente não recebe um livro, ó, tá aqui, ó. Vem o César, a Exilda, que era a nossa diretora de doutrina. Hã? Então, a Exilda era nossa diretora de doutrina, passava, agora o César, o nosso diretor de doutrina, chega e fala, ó, lê aqui. Você tem que ler o livro, e ele dá um prazo, ó, você tem um mesinho aí para ler, uma semana, lê o livro e passa para mim se eu posso pôr na livraria para vender ou não. Então, a gente faz exatamente, passa por esse crivo, e não é um médium só, são alguns médios, algumas pessoas que fazem parte da diretoria que tem que ler esse livro para pôr na casa. Vamos seguir. O nosso passaporte de mundo é moral. O Livro dos Espíritos, na questão entre 893 e 919, descreve o perfil de quem se habilita às moradas melhores, a ser o homem de bem, né? Primeiro, justiça. Dar a cada um o que lhe é devido. Respeitar os direitos alheios sem exceção. Amor e caridade. Amar ao próximo como a si mesmo. Praticar o bem sem distinção de pessoa. Nós precisamos aprender a amar. Não amar só quem está na nossa casa, quem está do nosso lado. A ter um amor mais plural, sabe? Amar a todos. Eu estou treinando isso ainda, né? Não coloco só para você, para nós. Nós precisamos ter esse amor do Cristo. Combate ao egoísmo. Quando a gente acha que nós somos o centro do universo, nós estamos sendo tão egoístas, tão orgulhosos, que não dá nem para pensar em evolução, né? Superar o interesse próprio em favor do bem coletivo, que é a raiz de todos os vícios morais. E o autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Porque a gente só consegue dar um passo para frente quando a gente sabe onde a gente está. Quando eu sei onde eu estou errando. Para a gente vir aqui hoje, a gente já tem essa plena consciência que nós precisamos melhorar. Poxa, acordar no domingo de manhã, podia estar fazendo tanta coisa em casa. Quem trabalha aqui já fica a semana inteira acordando cedo para ir trabalhar. Aí chega no domingo e fala, pois eu tenho que acordar cedo hoje. Amanhã já vou ter que acordar cedo de novo. Mas a gente faz esse esforço. A gente vem aqui para ver esse chato ficar falando na orelha de vocês, falando do evangelho, falando um monte de coisa, falando que vocês precisam estudar, precisam melhorar. Tem que ter coragem, né? Tem que ter esse autoconhecimento, tem que ter essa consciência de que nós precisamos melhorar, né? E Jesus faz um convite importante para nós. Quando ele diz, há muitas moradas na casa de meu pai, ele nos chama. Vamos conhecer essas moradas. Vamos ver esses outros planetas, né?
E a doutrina espírita nos mostra que nós temos muitos planetas habitados, muitos, inúmeros planetas habitados. E ela não nos deixa sem rumo. Hoje nós estamos na Terra, esse mundo aqui de provas e expiações. Amanhã, conforme a gente for evoluindo, a gente vai poder ir para outros planetas. Quer conhecer outro planeta? Já começa a se melhorar. Aí você faz um teste. Antes de dormir, pede para que o seu mentor te ajude. A que, quem sabe, se você tiver esse benefício, você possa conhecer uma colônia espiritual mais evoluída. Não vou falar nenhum outro planeta, hein? Uma colônia espiritual um pouquinho mais evoluída. Talvez numa próxima vez a gente venha aqui falar de colônias espirituais, que na segunda-feira a gente já conversou, né? Quem sabe a gente falando um pouco, porque assim, tem colônias espirituais fantásticas, mas não é tema dessa aula, né? dessa palestra. Essa frase não é um convite à fuga da terra difícil. Quando a gente olha e fala assim, ó, vamos para um planeta melhor, as pessoas falam assim, putz, mas já está tão difícil aqui, como é que eu vou para outro planeta? Vou ter mais dificuldades lá? Não, é justamente ao contrário. Quanto mais a gente evoluir, a gente vai ter menos dificuldade para frente, né? E é um chamado à responsabilidade. Se quero uma morada melhor, eu preciso começar a me melhorar agora. Vamos lá. E aí vem para a nossa prática. Precisamos aplicar, precisamos fazer, já estamos encaminhando para o encerramento, precisamos ver como que nós estamos posicionados aqui hoje, né? Toda essa compreensão sobre mundos e moradas tem uma finalidade prática, nos conduzir ao autoconhecimento e à transformação moral. Vamos fazer uma reflexão agora, vamos fazer essas perguntas para nós mesmos. Da minha estadia na Terra, como tenho usado minha passagem por essa morada chamada Terra? Meus pensamentos e atitudes estão a serviço do bem? Minha próxima morada, que tipo de morada estou preparando? Minha vida hoje me aproxima de mundos regeneradores, os mundos de regeneração, ou me prende a mundos de provas, mundos de expiações, os mundos mais rudes? O que eu estou fazendo me coloca para cima ou me prende embaixo? Essa escolha é uma escolha diária. Pelos sentimentos que alimento e pelas escolhas que faço, por qual tipo de morada estou pedindo a Deus para habitar amanhã? Lembra que Santo Agostinho fala para a gente aprender a pedir moradas melhores? Lá no item 18? É exatamente isso. Pelo que eu estou fazendo hoje, ele me gabarita para ir para moradas melhores ou me prende aqui? A resposta não vai vir dos espíritos, não vai estar nos livros, a resposta está na nossa consciência. A resposta é de nós para nós mesmos. Que cada um de nós leve daqui essa pergunta íntima, simples e prática. Pela forma como vivo hoje, por qual tipo de morada estou pedindo a Deus para habitar amanhã? É essa consciência que nos conduzirá com segurança de mundo em mundo, crescendo sempre em direção a Deus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos dar início agora a esse momento tão importante, né? Porque já tivemos a palestra, as orientações, né, que nós precisávamos ouvir e que faz com que a gente possa nos reabastecer no conhecimento, né? Então nós vamos agora passar por um momento do passe. Nós pedimos a todos que tiverem condição que, de uma maneira assim mais necessária, que nós possamos fechar os nossos olhos agora. Mentalizar a figura excelsa de Jesus e aprendermos com Ele. Aprendermos esse momento tão sublime, onde os médiuns se aproximam da gente, né? Para que nós possamos tomar esse passe amorável, porque é uma complementação
ao tratamento que já foi dado pelos irmãos espirituais. Desde que nós adentramos os portões, a porta aqui do salão, a equipe de irmãos espirituais já estavam ali de plantão, nos observando, fazendo as análises necessárias para ver das nossas necessidades. Então nós vamos vibrar intensamente agora, porque através dos médiuns nós vamos recebendo essa irradiação amorável que vai se iniciando assim no alto de nossa cabeça, onde nós temos o centro de força coronária, vibrar intensamente para que caia essas bênçãos de luzes, essas luzes amoráveis advindas da espiritualidade, como fluidos que vão penetrando nos nossos centros de forças, vibrando intensamente pelo coronário, o frontal. Nós temos os órgãos da visão, da audição, nosso laríngeo, na altura da nossa garganta, o cardíaco, também na altura do nosso coração, o solar, onde nós temos os órgãos que fazem com que eles funcionem de uma maneira amorável. Todo aquele processo alimentar que nós temos, é nesse centro de força que ali nós recebemos essas irradiações coloridas de acordo com as nossas necessidades. O esplênico, onde nós temos os órgãos também que fazem a transformação de toda a nossa parte sanguínea, o baço, vibremos intensamente. Se tivermos algum problema de ordem assim física, é o momento de nós nos ligarmos mesmo com essa espiritualidade, para sentirmos essa fluidificação amorável que vai penetrando nesses centros de forças, atingindo todos os órgãos do nosso corpo. Vamos sentindo essa luz penetrando no genésico, membros inferiores, dando a volta pela sola dos nossos pés, subindo pelas nossas pernas na parte posterior até o básico, final da nossa coluna vertebral. E aí nós vamos vendo essa luz, como se fosse essa luz multicolorida que nós vemos através do arco-íris. Uma luz assim, tranquila, que vai reabastecendo toda a nossa coluna vertebral, vértebra por vértebra, chegando ao nosso bulbo raquidiano, na base do nosso pescoço. Essa luz vai atingindo todos os órgãos que são ligados a esses centros de forças. A nossa pineal, que é a glândula mais importante do nosso corpo, onde nós recebemos as irradiações mais importantes através da nossa pineal. E fechamos esse ciclo amorável dessas irradiações para essa fluidificação de cura
espiritual que atinge o nosso perispírito, que é o nosso duplo etéreo, que é uma cópia do nosso corpo físico. E todas essas camadas vão sendo irradiadas para que nós, se tivermos o merecimento, se tivermos a fé necessária, nós vamos sentir a nossa cura física, por que não? Com essa companhia amorável de Jesus, junto a todos nós, nós vamos agradecendo agora e vamos até o nosso lar. E ali na nossa casa, nós vamos fazer com que essa luz amorável possa adentrar todos os cômodos da nossa casa, do nosso lar. Vibremos com muito amor, mentalizando os nossos entes queridos em torno da mesa, como se nós estivéssemos fazendo o evangelho do lar, mentalizando os nossos entes queridos, pai, mãe, filhos e toda a família reunida nesse santo evangelho do lar. Oxalá nós possamos, pelo menos uma vez na semana, reunir os nossos familiares e fazermos o evangelho no lar, e que possamos ter conhecimento como se faz esse evangelho. O evangelho nos traz equilíbrio para a nossa casa, para os nossos familiares, principalmente pelos casais que têm filhos. Vamos vibrar intensamente por eles, para que eles possam sentir essa irradiação de amor que parte dos pais, para que haja equilíbrio, para que eles possam seguir a sua trajetória espiritual equilibradamente. E a luz que envolve o nosso lar vai para todos os lares. O nosso lar se transforma num grande farol de luz, e essas luzes vai abrangendo os nossos vizinhos, a nossa rua, a nossa cidade, o nosso país. Que Deus abençoe o nosso Brasil, para que nós tenhamos sempre a proteção, para que aqui nunca haja guerras, que tudo possa ser resolvido da melhor forma possível. Vibremos pelos nossos governantes, para que eles possam ter a consciência e lembrar-se que Deus, nosso Pai, é que toma conta do nosso Brasil, assim como os mentores também, que são responsáveis pelo nosso Brasil. E que o Brasil se transforme também naquele grande farol de luz, alcançando, além fronteiras, todos os países, principalmente aqueles que estão em guerra. Vibremos com muito amor, para que esses nossos irmãos, principalmente as crianças, as pessoas de idade, as famílias, possam ser protegidas. Que haja uma concórdia, que haja um acordo entre os países, para que essas guerras possam acabar, para que volte a paz, para que volte a consciência de união, de fraternidade. E assim todo mundo, de todos os países, principalmente aqui do Brasil, que tem os moradores de rua, que tem as famílias que estão sem os seus lares por conta de acidentes da natureza, que possamos vibrar intensamente por todos os nossos irmãos que passam por momentos difíceis, e que nós possamos ajudá-los da melhor forma possível, material e espiritualmente. E assim nós vamos, com muito amor, agradecendo a Deus nosso Pai,
por essa oportunidade de estarmos aqui, não é? Com certo conforto, assentados, recebendo toda essa irradiação, todas as equipes espirituais que aqui estão, são as servas de Maria, são os franciscanos, são os nossos pretos velhos, enfim, toda essa equipe amorável espiritual que abrange o nosso paz e amor, que abrange as nossas casas co-irmãs, enfim, que nós possamos estar ligados também a outros templos que nesse momento também realizam seus cultos, que nós possamos ser um só povo, irmãos, orando e vibrando com fraternidade, com muito amor entre os povos. E agora nós vamos mentalizar a nossa água que trouxemos. Se não trouxemos, mentalizemos os vasilhames de água que nós temos em casa, os filtros, as caixas. E mentalizamos também os hospitais, os asilos, os orfanatos, enfim, onde haja uma necessidade, que a água desses locais possam receber toda essa irradiação de muito amor que parte dos nossos corações, porque aqui estamos não só para receber, mas principalmente para doarmos também, porque todos nós temos essa condição de doação. Então nós possamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esses momentos. E aguardaremos agora a nossa companheirinha que vai fazer a prece para nós de encerramento. Desejamos a todos uma feliz semana, cheia de paz, de alegria, de oportunidades para aqueles que estão desempregados, né? Que precisam também. Vivemos com muito amor, para que tenhamos uma semana bem tranquila, cheia de muita harmonia, de muito trabalho, né, Leinha? E assim, depois de tanta energia, benfazeja recebida, vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, a querida espiritualidade amiga, por mais o Evangelho do dia de hoje, e que possamos levar todo esse aprendizado durante toda a semana, que possamos ser um pontinho de luz a todos que nos rodeiam. Que assim seja, graças a Deus. Bom domingo a todos vocês, boa semana, fiquem com Deus. Obrigado.